E esse é um dos temas que muita gente ignora, porque sempre prefere falar só de benefícios, mecanismo e das promessas. Só que qualquer discussão madura sobre metabolismo, modulação, regeneração e segurança precisa passar por uma pergunta muito simples: em quem isso não faz sentido? Em qual contexto isso exige mais cuidado? E o que pode acontecer quando diferentes fatores se encontram no mesmo corpo? É exatamente disso que se trata esta aula. Eu quero começar com uma palavra bem simples: contraindicação. A contraindicação é quando existe uma situação em que determinado recurso, estratégia, substância ou intervenção não deve ser utilizado, ou pelo menos exige um nível muito maior de cautela. Em linguagem bem simples, é quando o corpo já mostra que aquele caminho pode ser inadequado, arriscado ou incompatível com a realidade biológica da pessoa. Então, pensa comigo, contraindicação é como uma placa de alerta. Ela não existe para atrapalhar, ela existe para evitar um problema. Agora vamos para a palavra interação. Interação acontece quando uma coisa interfere na ação de outra. Isso pode acontecer entre substâncias, entre contextos fisiológicos, entre metabolismo e sinais clínicos, entre o ambiente do corpo e aquilo que está sendo usado. Em outras palavras, interação é quando você não pode olhar para um elemento isoladamente, porque ele pode mudar quando encontra outro. Esse ponto é muito importante, porque o corpo não vive em compartimentos separados, o corpo é uma rede. Então, quando você coloca qualquer variável dentro desta rede, ela pode conversar com outras variáveis. E é por isso que grande erro da leitura rasa é pensar assim: isso funciona sozinho, então deve funcionar em qualquer contexto. Não, o corpo ele não responde assim. Uma coisa pode parecer coerente em teoria, mas quando ela entra em um ambiente com alteração glicêmica, inflamação, alteração hepática, alteração renal, sensibilidade gastrointestinal, fragilidade cardiovascular, histórico clínico complicado ou uso de outras substâncias, o cenário muda completamente. E é exatamente por isso que a maturidade começa quando a pessoa para de pensar em linha reta e começa a pensar em contexto. Agora vamos traduzir isso de forma bem simples. Imagina que o corpo é como uma sala cheia de engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Se você mexe em uma engrenagem, outras podem se mover junto. Às vezes isso ajuda, às vezes cria atrito, às vezes desorganiza mais do que melhora. Interações e contraindicações são justamente a leitura desse risco de atrito e incompatibilidade. Então, a primeira grande lição desta aula é: não existe leitura madura sem contexto. Uma contraindicação pode surgir por causa do histórico da pessoa. Por exemplo, a sensibilidade gastrointestinal, alterações metabólicas relevantes, instabilidade clínica, resposta exagerada, histórico de intolerância, fragilidade orgânica ou presença de condições que tornam um determinado estímulo menos seguro. O ponto aqui não é decorar uma lista infinita, o ponto é entender a lógica. A lógica é: quanto mais sensível, mais desorganizado está o terreno biológico, maior a necessidade de prudência. Agora vamos pensar nas interações. Interação não é só uma mistura entre substâncias. Esse é outro erro muito comum. Interação também pode ser entre uma estratégia e um ambiente já alterado. Pode ser entre um estímulo e um eixo hormonal já sobrecarregado. Pode ser entre um contexto inflamatório ruim e uma resposta biológica que o corpo já não está organizando bem. Em linguagem bem simples, às vezes o problema não é apenas com o que isso se mistura. Às vezes o problema é em que corpo isso está entrando. Essa frase é muito importante, porque quando você entende isso, para de olhar apenas para o recurso e começa a olhar para o organismo. Agora pensa no trato gastrointestinal. Existe contexto em que a pessoa já apresenta digestão ruim, náusea fácil, lentidão gástrica, desconforto intestinal ou sensibilidade importante. Quando isso já existe, qualquer intervenção que aumente desconforto, reduza a tolerância ou piore a adaptação precisa ser olhada com mais cuidado. Isso é raciocínio de contraindicação e interação. Pense agora no fígado e nos rins. São órgãos centrais para equilíbrio e segurança biológica. Quando existe comprometimento nesse sistema, qualquer estratégia que aumente carga exija mais compensação do organismo, ou dificulte o manejo do ambiente interno merece prudência. Isso não significa entrar em pânico em qualquer sinal, significa respeitar o papel desses órgãos na segurança do corpo. Também precisamos pensar em histórico clínico. Uma pessoa com tendência a respostas ruins, com histórico de eventos importantes, com sensibilidade aumentada ou contexto de saúde mais frágeis, não deve ser lida como se fosse um organismo qualquer.
Esse é um problema da simplificação, ela apaga a individualidade. Interação também conversa com dose e acúmulo. Às vezes, uma coisa isolada parece pequena, mas quando se soma a outras, o peso muda. O corpo pode tolerar uma variável de forma tranquila, mas quando aquela variável encontra outras pressões ao mesmo tempo, o efeito total pode ficar maior. É como empilhar caixas em uma estrutura. Uma sozinha talvez não seja o problema, mas se você empilha demais, a estrutura começa a sofrer. O corpo também sente somatório. Isso nos leva a outra lição importante. Segurança não depende só do que está sendo usado, mas também do quanto o sistema já está carregando. Sono ruim, inflamação crônica, alimentação desorganizada, baixa recuperação, estresse persistente, piora digestiva, alterações laboratoriais e sinais de desequilíbrio aumentam o peso da carga biológica. Então, mesmo antes de pensar em interação direta entre alimentos, você já precisa olhar a carga total que esse organismo está sustentando. Essa visão é muito mais madura. Agora eu quero te mostrar um erro comum. Muita gente pergunta: isso é contraindicado? Como se a resposta fosse sempre apenas sim ou não. Mas a vida real muitas vezes funciona em graus. Existem situações claramente incompatíveis, sim, mas também existem situações de maior cautela, monitoramento mais próximo, necessidade de reavaliação e contexto. Então, o aluno maduro não pensa só em preto e branco, ele pensa em nível de risco. Essa é uma evolução importante. Outra parte essencial é entender que interação e contraindicação não devem ser lidas apenas depois do problema. O certo é pensar antes. Esse é o espírito da gestão de risco. Você não vai esperar o corpo sofrer para começar a raciocinar. Você tenta antecipar o conflito. Como que se antecipa conflito? Fazendo perguntas melhores. Esse organismo já mostra algum sinal de fragilidade? Existe algum eixo mais sensível? A digestão está organizada? Os exames mostram estabilidade? O histórico pede cautela? Existe sobrecarga em fígado, rins, inflamação ou metabolismo? Existe mais de uma variável competindo ao mesmo tempo? O ambiente favorece boa adaptação ou tende a responder mal? Essas perguntas mudam completamente o nível da leitura. Também precisamos falar sobre o perigo da banalização. Quando o assunto começa a circular muito, algumas pessoas passam a tratá-lo como se fosse neutro em qualquer cenário. E isso é um erro. Nada biologicamente ativo é totalmente neutro em qualquer contexto. O organismo sempre responde, às vezes bem, às vezes mal, às vezes com custo invisível no começo. É por isso que a interação e contraindicação são temas de maturidade, não de medo. Quem estuda de forma rasa quer sempre respostas simples. Quem amadurece aprende a respeitar complexidade. Contraindicação não significa proibição vazia. Interação não significa paranoia. Os dois significam prudência. Outra coisa importante é a ausência de sintoma imediato não elimina o risco. Isso vale muito, porque às vezes a pessoa pensa que se não sentiu nada, então está tudo certo. Só que a interação e contraindicação nem sempre se manifestam como um evento rápido e gritante. Às vezes o corpo vai mostrando custos aos poucos. Às vezes a adaptação vem ruim. Às vezes o desconforto é sutil. Às vezes os exames falam antes dos sintomas. Por isso, monitoramento contínuo é essencial. Também é importante entender que algumas interações são mais funcionais do que químicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, mesmo sem uma mistura direta problemática, você pode ter somatório de efeitos sobre digestão, metabolismo, pressão fisiológica, adaptação ou tolerância. Então a leitura tem que ir além da ideia simplista de misturou ou não misturou. O corpo sente resultado final. Se o resultado final for mais carga, mais organização ou mais instabilidade, isso já importa. Agora eu quero te dar a grande lógica desta aula. Interações e contraindicações servem para impedir que a pessoa trate o organismo como um campo de improviso. Elas ajudam a proteger o corpo da soma errada, do contexto inadequado e da decisão apressada. Esse é o verdadeiro objetivo. Se eu tivesse que resumir essa aula em uma frase, eu só diria que contraindicações mostram um contexto em que um recurso pode ser inadequado ou exigir cautela maior. Interações mostram como variáveis diferentes podem mudar o efeito final dentro de um organismo que funciona em rede. Essa frase resume muito bem essa aula. No fim das contas, o aluno maduro não pergunta apenas isso funciona. Ele pergunta, isso faz sentido nesse contexto? O que pode conflitar? O que exige mais cuidado? Em qual sinal mostraria que esse caminho não está adequado? Essas perguntas mostram responsabilidade. E responsabilidade é o que separa conhecimento decorado de raciocínio realmente seguro.